Deus abençoe, ô glória, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu pastor, Deus abençoe seu ministério, tá bom? Deus abençoe você. Eu quero agradecer todo o povo de Deus que está dando lá, né, uma curtida nos nossos vídeos, que Deus abençoe, tá bom? Eu me chamo Irmão Douglas, estou aqui para gravar mais uma reflexão bíblica, tá bom? E hoje o tema do nosso estudo bíblico é o perdão, tá bom? A gente vai gravar uma reflexão bíblica para o canal Meu Alvo é Cristo. Glória a Deus e aleluia, tá bom? Será que você sabe perdoar? Será que eu sei perdoar? Como a Bíblia me ensina a perdoar, tá bom? Então a gente vai ver biblicamente como é o perdão na Bíblia. Não é o que eu acho, o que eu penso. Eu acho que perdão é assim. Não, eu acho assim que eu sou cristão, mas eu perdoo se eu quiser. Não, não é assim. A partir do momento que você é cristão, que a partir do momento que Deus entrou na tua vida, fez templo e morada do Espírito Santo, o perdão é um dom de Deus na tua vida, tá bom? Não é porque você quer perdoar, mas porque Deus está na tua vida e você é convertido a Cristo. E o amor de Cristo está no seu coração, na sua vida. Por isso que o dom de Deus é o perdão, tá bom? Então como é que eu perdoo, irmão Douglas? Como é que eu posso perdoar? Então a gente vai ver biblicamente o perdão na Bíblia, tá bom? O nosso tema hoje é o perdão, amém? Toda vez que você estiver aqui comigo, nas pequenas reflexões aqui com o irmão Douglas, para o Meu Alvo é Cristo, o canal, você pega a sua Bíblia apologética, tá bom? A Bíblia apologética deve ser sua Bíblia de estudo ou sua Bíblia normal, sem ser de estudo, não importa. Importa você estar conferindo os textos comigo, tá bom? Então tudo que eu falo aqui, irmão, a gente vai conferir na Bíblia, tá bom? Então vamos começar. O nosso tema hoje é o perdão, ô glória, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5 e o versículo 23 e 24. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, tá bom? Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim: portanto, se tu tiveres apresentando a tua oferta no altar, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. O 24, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem apresentar a tua oferta. Oh glória! Olha o que a Bíblia nos ensina. Ensina o seguinte: se eu vou ofertar no altar, no templo de Deus, mas se eu me lembrar, ou seja, meu peso da minha consciência, dizer, olha, a comunhão com Deus verdadeiramente é se você estiver bem com seus irmãos. Amar a teu Deus todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo. É o mandamento de Cristo. E o mandamento não são pesados. Aí se tu se lembrar, ou seja, tiver um peso na tua consciência, tu se lembrares que tem alguém que tu tem que pedir um perdão, liberar um perdão, deixa a tua oferta ali e vai pedir o perdão. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele está preocupado com a tua vida espiritual. Deus, ele diz assim: eu corrijo que amo e açoito que eu quero. Ou seja, se ele corrige, porque nós somos filhos. Ou seja, ele nos faz nos lembrar, o Espírito Santo faz nos lembrar que tem alguém que a gente está magoado ou magoou. Então você pergunta: ô irmão Douglas, mas se eu for até ele, se eu for até ela e pedir perdão e ela não quiser o meu perdão, aí é ela e Deus. Você está isento com Deus. A sua parte você fez. Você foi lá, liberou perdão, pediu perdão, liberou perdão para aquela pessoa. E se ela não quer, ela e Deus, mas sua parte você fez, tá bom? Então ele diz assim: portanto, se estiver apresentando a tua oferta ao altar, e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, tu vai lá ofertar no templo. Mas antes de tu colocar a tua oferta no templo, mas tu se lembrarem que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aí o 24 diz assim: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem apresenta a tua oferta. Ou seja, o que Deus quer de nós, irmão, o que Deus quer de nós é que a gente vive em comunhão. O Salmo 133 diz assim, e o primeiro: ó quão bom, suave que os irmãos vivam a união. Ou seja, o que Deus está preocupado não é com tua oferta, não é com o teu dinheiro. O que Deus está preocupado é com tua vida espiritual com Ele. Como é que eu estou servindo a Deus? Como é que eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo? E digo que não, como é que eu digo que amo a Deus que eu não vejo?
e meu irmão que eu vejo eu não amo. Então isso chama hipocrisia, irmão. Tá bom? Então, primeiro, amar teu Deus todas as coisas, teu irmão como a ti mesmo. Então, quando você vai ofertar no altar, a tua oferta, mas se tu se lembrar, tiver um peso na consciência, dizer, opa, peraí, eu não posso ofertar antes de eu ir pedir perdão a alguém. Isso é bonito, irmão. Maravilhoso. Isso é o dom do Espírito Santo. Você está no caminho certo. Você está andando com Deus. Você está andando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está te guiando. Isso que é a pessoa andar com Deus, ter o discernimento, ter a comunhão com Deus. Por quê? Porque quando a pessoa não tem comunhão com Deus, não tem discernimento, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é nada, ele vai lá, mesmo que a pessoa esteja de mal dele, ele está de mal da pessoa. Tá aquele negócio, irmão, o crente não pode estar de mal de ninguém, mas a gente sabe que existe, que eu não sou aqui hipócrita para dizer que não existe. Existe. Às vezes a pessoa está de mal da pessoa, a pessoa está de mal com a pessoa não está falando com a pessoa, não está falando com ninguém, aí chega lá, oferta e acha que está agradando a Deus. E não está agradando a Deus. Acha que aquela oferta ele deu para Deus, que Deus se agradou. Não, irmão. Deus não se agradou da tua oferta. Deus vai se agradar do teu coração limpo, reto, justo, íntegro e temente a Deus. O que deu mais? A Bíblia diz que a viúva deu o que ela tinha. Deu mais do que todo mundo ali, porque ela deu de coração, coração limpo, o coração contrito com Deus, que era só quebrantado. Aí tá uma pessoa ofertando no altar com o coração inchado. Infelizmente, irmão. Com o coração inchado, não fala com um, não fala com o outro. Aí vai lá, aqui Deus, minha oferta. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Pelo esse texto que a gente leu, Deus não vai receber tua oferta. Porque ele diz assim, se tu se lembrares que alguma coisa, ele diz assim, vamos ler para a gente não errar. Ele diz assim, ó. Portanto, apresenta a tua oferta e no altar. E aí te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ei, não é você que tem alguma coisa contra teu irmão. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, contra você. Sabe o que eu me lembro, irmão? É a oferta e a ceia do Senhor. Eu só posso tomar a ceia do Senhor se eu estiver bem com meus irmãos, com união. Então eu tenho que pedir perdão se eu machuquei alguém, se eu disse alguma coisa com alguém que machucou. Então eu peço perdão na meio da igreja, perante a igreja, para eu cear. Porque eu tenho que me examinar. Mesma coisa é tu ofertar no tempo, você tem que examinar. Tem que fazer uma autoanálise. Você tem que ir até aquela pessoa que está contra você. E você pedir perdão. Aí se ela não quiser perdoar, ela e Deus. Ou ele e Deus, mas você fez sua parte. Você disse a Deus, você disse automaticamente, você diz assim, Deus, eu fui lá, Senhor. O Senhor sabe do meu coração, o Senhor sonda. Se esquadrinha pensamento. O Senhor sabe o meu deitar, o meu levantar. O Senhor sabe que eu fui lá, pedi perdão, mas a pessoa não quis perdoar. Aí ela e Deus. Aí ele diz assim, portanto, se tiver apresentar a tua oferta no altar, aí te lembrasse que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ou seja, qual foi? Por que o meu irmão tem alguma coisa contra mim? Alguma coisa eu fiz. Alguma coisa eu disse. Alguma coisa eu disse sem pensar. Alguma coisa eu disse sem querer machucar, mas eu machuquei. Por isso que nosso tema hoje é o perdão. Será que eu sei perdoar? Será que eu sei perdoar verdadeiramente? Então, ele disse, se te lembrasse que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Aí o 24 diz assim, deixa ali, opa, ei, não é para levar para casa não, tua oferta não. Você vai ofertar. Não é para levar para casa não, tua oferta não. Você não veio trazer oferta para o Senhor, na casa do Senhor? Eita, então peraí. Primeiro tu vai pedir perdão. E depois tu vai ofertar. Ah, irmão, mas eu vou pedir perdão, mas eu não vou ofertar mais não. Não, você vai. Você vai. Olha aqui, o 24 de Mateus, capítulo 5. Deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te de primeiro com teu irmão. E depois apresentar a tua oferta. Ou seja, eu vou reconciliar primeiro com meu irmão. E depois eu vou lá apresentar minha oferta de coração, com o coração puro. Abre a sua Bíblia em Mateus 5:8.
Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de corações, que nele verão a Deus. Que é eles? Bem-aventurados os limpos de corações. Ou seja, feliz é o limpo de coração, que neles verão a Deus. Que é ele, irmão? Ele é tua parentela, ele é tua família, ele é teu vizinho, ele é tua igreja, ele é teu trabalho, que vai ver Deus em você. Então, bem-aventurados os limpos de coração, que nele verão a Deus. Então, tem que ter limpo de corações, para as pessoas verem Deus em mim, para que as pessoas verem Deus operando na minha vida. Porque Deus só opera no coração limpo de corações. Bem-aventurados os limpos de corações, que neles verão a Deus. O povo tem que ver Deus na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, vamos lá. Abra a sua Bíblia, de novo. Deixa aí Mateus, né? Vamos lá. Mateus, capítulo 6 e o versículo 14 e 15. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Vamos lá. Vê que Mateus, vê que o versículo 14 e 15 diz. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Hoje o tema é o perdão. A gente está aprendendo sobre o perdão, né? Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O 15. Se porém não perdoaste aos homens, tampouco vosso Pai perdoará a vossa ofensa. Vê que isso não é sério, irmão. Se eu não perdoo alguém, o Pai, Deus, não me perdoa. Vê só que isso não é sério. Liberar perdão não é sério. Veja só. Se eu não liberar um perdão para alguém, Deus não me perdoa. Ah, irmão, só quem pode perdoar é Deus. Eu não tenho esse poder, não. Ei, a Bíblia diz que você tem que perdoar seus irmãos. Olha aqui. O Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. O 14. Se, porém, não perdoaste aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossa ofensa. Ou seja, se eu não perdoo aos homens, as pessoas que me feriu, que me caluniou, defamou, me vendeu, o nosso Pai não me perdoa. Veja que não é sério liberar um perdão. Se você, irmão, estou falando com você agora. Se você ainda não liberou perdão para alguém e tua vitória ainda não chegou, porque eu acho que esse empecilho, essa pedra, esse perdão. Vá lá, libere o perdão de coração. Não libere para ganhar uma bênção, não. Libere de coração. Porque a gente serve a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Então eu libero perdão para que Deus veja em mim um coração sincero, justo, reto, temente a Deus. Então, se eu não libero perdão para alguém, Deus também não me perdoará. Então o 15 diz assim: se vós, porém, não perdoastes homens, tampouco o vosso Pai perdoará a vossa ofensa. Ou seja, se eu fizer alguma ofensa e pedir perdão a Deus, Deus não me perdoa. Sabe por quê? Porque eu não liberei perdão para quem precisava do perdão meu. Então é sério, se você não perdoa alguém, a partir de hoje, saiba perdoar. Sabe por quê? Porque se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Você pensa que está agradando a Deus. Não. Você não está agradando a Deus. Você pode estar agradando qualquer pessoa. Você pode estar agradando a você mesmo, mas a Deus você não está agradando. Porque você só vai agradar a Deus se você andar nos preceitos de Deus. Ou seja, conforme o que Deus quer para você. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, o versículo só 21. Diz assim: nem todos que disser o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? É que você perdoe. Se você não perdoa alguém, você não está fazendo a vontade do Pai que está no céu. Você está fazendo, felizmente, você está fazendo a sua vontade. Aprenda hoje a perdoar. Amém? Vamos lá. Ô glória. Vamos lá. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4 e o versículo 32. Vamos lá. Eu estou baixando a cabeça aqui para ler a Bíblia, tá bem? Amém, irmão? Vamos lá. Efésios,
capítulo 4, versículo 32. Vamos lá ver o que o apóstolo Paulo fala. Efésios, capítulo 4, o versículo 32. Diz assim: Antes sedes bondoso um para com os outros, compassivos e perdoavos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como é que Deus nos perdoou? Como é que Deus nos perdoou? João 3,16. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus enviou o seu Filho para perdoar o meu e o teu pecado. Se o Deus Todo-Poderoso, Ele, através do seu Filho, Ele nos perdoou, por que eu não posso liberar um perdão para alguém? Se eu não libero perdão para alguém, o vosso Pai não me perdoa. Agora veja só, escute só. Deus, Ele deu seu Filho unigênito, o único que Ele tinha, para morrer pela humanidade. Para morrer e perdoar pecados. O seu, inclusive, que você não perdoa ninguém. O seu que você não libera perdão para ninguém. O seu que você é coração duro, fechado, que alguém chegou até você para querer um perdão e você não liberou. Jesus morreu por você. Deus enviou o seu Filho por você. Aí eu pergunto, será que você é melhor do que Deus? Será que você é melhor do que Jesus Cristo? Se Jesus Cristo morreu numa cruz por mim e por você, e por que você não libera um perdão? Irmão, ser cristão não é só de boca não. Como o versículo diz assim, não amemos só de palavras, mas de ações. Dizer de boca que eu amo meu irmão é fácil. Eu quero ver na hora que o irmão ficar chateado com a gente, ou fazer alguma coisa com a gente, e a gente diz assim, eu te perdoo, meu irmão. Eu não perdoo porque eu sou bonzinho, não. Eu perdoo porque eu aprendi de Cristo. Paulo diz assim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo diz assim, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, para ver o reino do céu, tem que nascer da água e do Espírito. Ô glória! Então, eu sou regenerado. Eu sou a nova criatura. O novo ser, o novo pensar, o novo agir, o novo falar, o novo andar, o novo pensamento. Porque Deus mudou tudo na minha vida. Inclusive aquele perdão que eu não liberava para ninguém quando eu estava no mundo, fazendo a vontade do mundo, bebendo. Hoje eu aprendi que ser cristão é renúncia. Renunciar às coisas velhas. E pegar a cruz e seguir Cristo. Inclusive liberar perdão se alguém me feriu. Amém, igreja? Ô glória. Como é bom, né, meu? Estudar a Bíblia. Então esse tema aqui é o perdão. Tá bom? Então vamos lá. Efésios diz assim, antes sedes bondoso um para com os outros, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Deus nos perdoa em Cristo, irmão. Então, se Deus nos perdoa em Cristo, por que eu não posso liberar um perdão para o meu irmão ou para minha irmã, tá bom? Então, abre a sua Bíblia aí em Lucas, vamos lá. Lucas, capítulo 17 e o versículo 3, vamos lá. Lucas 17 e o capítulo 3, que diz assim, vamos lá, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Lucas capítulo 17 e o versículo 3 diz assim, Lucas 17, deixa eu ver aqui, doutor Lucas, vamos lá. Lucas 17 e o verso 3 diz assim, tende cuidado de vós, mesmo se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, se teu irmão, tende cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar, repreende. O que é o pecar? Repreender. É se teu irmão falar alguma coisa contra ti, e você vê que ali lhe machucou, e você vai dizer assim, meu amado, o que você está falando está me machucando. O que você está falando está me doendo. Não era para você falar dessa forma. Dessa forma que você está falando, você está batendo minha moral.
Seja mais manso e humilde de coração, como Cristo, ele nos ensinou. Aí, ele pecou contra você e você repreendeu ele. E ele diz assim, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ô glória! Aí se você repreender ele, sabe o que ele vai dizer? Ô irmão, me perdoe. Eu falei coisas que realmente machucou o irmão. Realmente machucou a irmã. Aleluia. Mas você me perdoa? Aí você faz. Eu perdoo, meu amado. Eu perdoo de coração. Mas cuidado. Para que você não saia machucando ninguém. Antes de você falar alguma coisa, primeiro você procure saber se foi dessa forma. Pergunte se foi assim. Para você não sair machucando ninguém. Mas eu te perdoo de coração. E perdoar, irmão, não é tocar na ferida, não. Perdoar é você perdoar e esquecer. Porque tem gente que perdoa, mas sempre fica lembrando. Então isso não é perdoar. Perdoar é você esquecer, tá bom? Oh, glória a Deus. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para Provérbio. Eita, oh, glória, é Bíblia, né? Glória a Deus, aleluia. Provérbio, vamos lá. Oh, glória. Vamos lá. Provérbio. Glória a Deus e aleluia. Abra a sua Bíblia em Provérbio, capítulo 9, Provérbio, capítulo 17, versículo 9. Vamos lá, Provérbio. Que diz assim: oh glória. Deixa eu ver aqui, Provérbio. Deixa eu ver. Glória a Deus. Estou abrindo aqui a Bíblia, viu, irmão? Vamos lá. Pronto, Provérbio, capítulo 17 e o versículo 9, que diz assim: o que perdoa, olha, escute só e veja só. Provérbio, capítulo 17 e 9. O que perdoa as transgressão busca amizade. Mas o que renova a questão afasta amigos íntimos. Ô glória. Vamos entender aqui? Diz assim, o que perdoa a transgressão. O que é transgressão, irmão? Transgredir é pecado. O que perdoa o pecado, se eu perdoo o pecado, eu busco amizade. Mas o que renova a questão, sabe o que é renovar a questão? É toda vez você ficar tocando na ferida, como a gente fala, né? Tocando naquele problema que já passou. Você não perdoou? Para que você está tocando? Para que você está, toda vez que tiver alguma coisa, você, mas você fez isso, mas você fez isso, mas você fez isso. Então você não perdoou. Quem perdoa, esquece. Aleluia. Então, diz assim, o que perdoa a transgressão, busca amizade. Mas o que renova a questão, afasta o amigo íntimo. Ou seja, se você perdoa o pecado de alguém, se você diz assim, eu te perdoo, meu irmão, o que você fez comigo? Você busca uma amizade verdadeira, uma amizade íntegra, mas aquele que renova a questão, quer renovar a questão, é você tocar na ferida, toda vez. Afasta um amigo íntimo, ou seja, toda vez que você falar naquele problema, você está afastando um amigo íntimo. Tá vendo? Como é bom a gente estudar a Bíblia. O tema de hoje é o perdão. Tá vendo? Então, não afasta a amizade boa, sincera da tua vida, não. Por causa de alguma coisa, por causa de uma fofoquinha, por causa do disse-me-disse. Ei, chega para essa pessoa, dá um abraço e quebra o laço do inimigo. Às vezes o inimigo não pode ver uma amizade verdadeira, uma amizade reta, justa, uma amizade sincera. O inimigo tem inveja. Aí quer colocar coisas para destruir uma amizade. Perdoe aquelas pessoas que estão ali maltratando. Jó, ele orou pelos seus inimigos. Ele orou pelos seus inimigos. Jó foi bem sucedido porque ele orou, perdoou seus inimigos. Jó, irmão, homem de Deus, também como eu e você. Abre a sua Bíblia. Vamos lá, é Bíblia, né, irmão? Ô, glória. Glória a Deus.
Abre a sua Bíblia em Marcos, o Evangelho. Vamos lá. No Evangelho de Marcos. Vamos lá. Marcos. Vamos lá. Deixa eu ver. Marcos. Vamos lá. Marcos capítulo 11. O nosso tema hoje é o perdão. Amém? Ô glória. Marcos capítulo 11 e o versículo 25. Abre a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 11 e versículo 25, que diz assim. Vamos ler. Diz assim: quando estiverdes orando, olha aí, quando estiver orando, perdoa. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe a vossa ofensa. Ei, irmão, quando você estiver orando, perdoe aquela pessoa. Perdoe alguém que falou alguma coisa com você. Sabe por quê? Porque quando estiver orando, perdoe, tendo alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe a vossa ofensa. Ou seja, quando eu estiver orando, eu perdoo aquela pessoa que me machucou. Porque Deus que está no céu vai perdoar minha ofensa, irmão. Porque o apóstolo Paulo diz que eu peco por ações, pensamento e obras. Eu peco. Eu posso ser que eu falo alguma coisa para alguém que machucou, e aí? Então, quando eu estiver orando, eu oro para que as pessoas que eu machuquei, alguém me machucou, para que o vosso Pai me perdoe, que está no céu. Amém, irmão? Ô glória! Essa aqui é a nossa pequena reflexão. Está chegando ao final. Foi uma pequena reflexão sobre perdão. Que quero falar com você. Você que ainda não liberou perdão para alguém. Deus manda te dizer, libere perdão. Para ter mais comunhão com Ele. Para ter uma vida consagrada a Ele. Para tirar a pedra do caminho. Eu me lembro que Lázaro, ele morreu 4 dias. Todo mundo sabe a história. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É quando Jesus chega, diz assim, tirai a pedra. Sabe o que eu aprendo com isso? O milagre, Jesus vai fazer. Deus vai fazer. Mas a pedra eu tenho que tirar do caminho. Ô glória! O milagre, entenda, o milagre Deus quer fazer na tua vida. A pedra que pode tirar é você. Ele faz o milagre. Mas a pedra que tira sou eu do caminho. Sabe por quê? Ele chegou para ressuscitar Lázaro. Mas ele disse assim, tirai a pedra. E só tira a pedra, irmão, quem tem fé. Tenha fé na tua vida que você vai liberar perdão para alguém. Ah, irmão Douglas, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Deus quer fazer o milagre da tua vida, mas a pedra você tem que tirar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe seu ministério. Chegamos ao final da nossa pequena reflexão sobre perdão. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu pastor, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe você, sua família. Obrigado. Te inscreve no nosso canal, dá um like se você gostou, tá bom? O nosso programa, o nosso canal é Meu Alvo é Cristo. Irmão, nosso alvo é Cristo. Sabe por quê? Porque só quem perdoa é Cristo, que mora dentro do coração da gente. Ele nos ensina a perdoar. Primeiro, Jesus perdoou, Deus perdoou na pessoa de Cristo, os nossos pecados. E Ele nos ensinou, com o amor dEle, que a gente perdoe. Isso não é dádiva minha, perdoar. Não é porque eu sou bonzinho. É porque o amor de Cristo está dentro de mim. Que eu aprendi a amar, porque o Evangelho entrou na minha vida. Eu não sou convencido, eu sou convertido a Cristo. E quem ama, perdoa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe você. Até outra reflexão, tá bom? Que Deus abençoe. Fica na paz.